uma história que a gente está construindo com o Growth, e é o começo de muito mais do que nós vamos fazer, tá? Eu quero dar início agora, às 16 horas e 11 minutos. Espero que estejam todos visualizando a nossa tela principal. Hoje o evento é Smart Mentoring Mastermind do Growth Super Hub Digital for Open Innovation Startups Community. As pessoas que não tiverem nos nossos canais de comunicação, aqui eu deixei um QR Code para vocês acessarem o canal do Telegram. Nós também temos canal no Slack, no YouTube, no Instagram e no WhatsApp. E breve teremos também em outras redes sociais. Com a intenção de sempre melhor atender, trazer o melhor conforto no atendimento do conhecimento, né? Da inovação e tudo isso. Bom, vamos lá. Growth Super Hub Digital for Open Innovation Startups Community. É um super cubo, um super hub de capacitação da cultura da inovação, crescimento, fomento, fortalecimento e conexão dos ecossistemas, comunidades de inovação e de startups do mundo. Growth é crescimento exponencial. Super Hub é um super cubo, um super hub de capacitação, conexão, aceleração e escala. Open Innovation é inovação aberta. Startups, inicialização de novas ideias. Community, comunidades. Founder e CEO do Growth Super Hub, empreendedor social em série, me tornei Leader Coach Innovation e Network Marketing. Sou voluntário desde 2013 até mais ou menos 2017, 2018, mais ou menos, no CJE e no CAF, no Hackathon da Fiesp, membro da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Ligado e conectado nos ecossistemas de empreendedorismo, inovação e de startups. Ceará, eu queria ver contigo, eu vi um vídeo aqui que vocês fizeram, coisa mais linda, cara, das cataratas. Se puder desligar o microfone, por favor. Para a gente poder também divulgar nas nossas redes sociais. Ficou muito legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, tá bom? Grande abraço. Se puder divulgar o microfone, por favor. Tá ótimo, vamos continuar. Ligado e conectado nos ecossistemas de empreendedorismo, inovação e de startups. Apaixonado por impactar a vida das pessoas de forma positiva ao redor do mundo. Esse sou eu, Renato Serrano de Moraes. Vamos lá. Dentre 131 países, estamos em 62º lugar no Índice de Inovação Global. Esse é um dado da FAPESP, Pesquisa para a Inovação. A colocação do fato de sermos a 12ª, que agora caiu para a 13ª maior economia do mundo. Esse é um dado do G1 da Globo do Brasil. Esses dados que eu estou colocando oportunidades de mercado nacional e global. O propósito do Growth Super Hub Digital é elevar o índice de inovação do Brasil, o nível social e econômico, e democratizar e fomentar a inovação, a cultura da inovação e das startups no mundo. Esse é o nosso primeiro propósito. Nosso segundo propósito é a conexão, ser um canal de conexão, interação dos hubs, ecossistemas, comunidades de inovação e de startups do mundo. Growth Super Hub Digital for Open Innovation Startups Community. Nós existimos para impulsionar a transformação digital, a promoção da cultura da inovação, fortalecer o mindset inovador, a conexão e fortalecimento dos hubs, ecossistemas e comunidades de inovação e de startups do mundo, fortalecer a inovação aberta, a construção de ambientes digitais ideais para práticas de inovação e criação de novas startups, a junção de diferentes hubs, ecossistemas e comunidades, agentes de capacitação dos profissionais, empresas com objetivo semelhante, empreender em rede e gerar inovação, novos negócios, startups e inovação disruptiva. Inspiramos, fortalecemos, capacitamos, porque acreditamos no poder da conexão e da inovação como motor de transformação positiva, social e econômica para o desenvolvimento e crescimento da cultura da inovação e das startups.
e do Growth. Hub, opa, só um minutinho, eu passei a mais aqui. Pronto, Hub e Super Hub. Eu trouxe aqui uma colocação na nossa esfera, no que a gente trabalha. Um hub é um ponto de conexão e encontro de diferentes partes dos ecossistemas e comunidades. O Growth, ele é um super hub digital. Nós somos a conexão dos hubs, dos ecossistemas e das comunidades de inovação e de startups do mundo. E hoje nós estamos trazendo um dos nossos programas, que é o Smart Mentoring. É um programa voltado para fomentar o conhecimento a nível nacional e internacional da inovação e das startups, principalmente, voltado para o crescimento. Smart Mentoring é o programa Growth Smart Mentoring. Nós acreditamos no poder da inteligência e expertise dos mentores para consolidar as etapas do processo do sucesso, acelerar a transformação da inovação e as startups de forma inteligente e assertiva. Metas SMART, o que são? O S de específico, é necessário realizar a avaliação dos objetivos claros e específicos para suas metas organizacionais terem alto impacto. Para definir uma meta como específica, é necessário responder algumas perguntas que levam a uma reflexão e análise sobre onde se deve chegar. O que exatamente você quer? Essa é a pergunta que você tem que se fazer para saber se essa meta ela é específica. O M de mensurável. Uma meta inteligente, ela tem que ser capaz de ser medida, pois o que não se mede não existe dentro de qualquer estratégia. Por isso, é crucial que a meta seja mensurável e avaliada a partir de KPIs. Assim, é possível acompanhar o desempenho de todas as ações que levam ao alcance ou não de uma meta. As perguntas a serem respondidas são: qual resultado é esperado? Em quanto tempo será alcançado? O que determina que você atingiu o seu objetivo? Essas são perguntas especiais, poderosas, que você tem que se fazer para que você identifique se essa meta ela é mensurável. O que não se mede, não se quantifica. Atingível. Outro detalhe é que se uma meta não for alcançável, ela não é inteligente. Não adianta nada a gente colocar, eu quero ter 100 milhões de reais em 2 horas. E se você não sabe nem como você vai fazer isso, né? Levando em conta que sempre será baseado na realidade da empresa e do mercado atual. Com a estratégia correta e ações bem definidas, o caminho se torna muito mais preciso e atingível. Essa meta é realista? Essa é a pergunta que você tem que se fazer para saber se essa meta ela é atingível. Se essa meta ela é realista. É sonhar grande com os pés no chão, né? R de relevante. Para ser relevante, tem que fazer sentido tanto para os gestores quanto para a equipe. Isso faz com que essa meta não gere desmotivação, desinteresse ou até mesmo aumente a rotatividade dentro da empresa. Toda meta deve causar um impacto sobre os negócios, seja conseguir vender todo o estoque dos produtos promocionais ou elevar as vendas. Sua relevância precisa causar um efeito direto. Por que essa meta é importante? Para que você tenha uma meta relevante, a pergunta que você tem que fazer é: por que essa meta ela é relevante para você? Por que ela é importante para você? T de temporal. Ter um prazo para começar e terminar é fundamental para que essas metas sejam cumpridas. Já que tem o intuito de facilitar a análise dos resultados e o alinhamento da equipe, se não tem um prazo de tempo pré-estabelecido, a realização das metas fica indefinida. Por isso, quando for escrever a meta com o método SMART,
é necessário informar sobre o período que será executado as ações de todas as metas. Em quanto tempo você quer alcançar? Essa é a pergunta que você tem que fazer para saber se essa meta em quanto tempo você vai alcançar ela. Se ela é temporizável. O mentoring, ele é smart, porque é a maneira mais inteligente e elegante de mobilizar os recursos internos de uma organização e contribuir a colocar valor no principal recurso, que é o nosso talento. Cada vez que encontramos mais organizações inteligentes e elegantes que decidem implementar o Smart Mentoring para obter o melhor das pessoas que formam parte delas e oferece um desenvolvimento poderoso de suas qualidades, aqui eu vou trazer para vocês alguns benefícios do Smart Mentoring. Sair da zona de conforto, desenvolver novas habilidades, o aumento do seu desempenho, o aumento da sua produtividade, favorece a utilização dos talentos, incentiva a criatividade e a inovação, direciona a construir a sua carreira, conseguir se posicionar no mercado, gerir negócios, e tem um outro aqui que faltou colocar aqui, que é o Smart Mentoring, que é gerado enquanto está acontecendo um Smart Mentoring coletivo. A conexão das mentes, da troca do conhecimento que é trocado ali naquele momento. Isso tem um valor muito, muito grande. Só um momentinho. E agora, onde que eu estou? Ué, cadê a gravação? Só um instantinho, pessoal, por favor. Aqui o Google Meet. Já estava na tela já. Prontinho, Ademir. Bora para dentro. Ademir é muito bacana, ele sempre está acompanhando a gente também. Bom, vamos lá, vamos continuar, pessoal. E é o Smart Mentor onde eu estava concluindo. E nós, do Growth, traremos aqui para vocês uma série de meetups, de eventos dos ecossistemas de inovação e de startups, mentoria semanal coletiva, como essa, por exemplo, acesso a novos mercados, missões internacionais e eventos prêmios, como hackathons, bootcamps, entre outros eventos também. Aqui são um pouco dos nossos calendários, dos eventos que nós fazemos, né? Nós fizemos eventos aos sábados, no mês de maio, e tivemos alguns eventos também nesse mês de junho, mas agora eu estou trazendo esses eventos de sábados para os dias da semana. São eventos de conexão, de fortalecimento dos hubs, ecossistemas e comunidades de inovação e de startups. Então, se você pertence a algum hub, se você é um agente, um ator, um protagonista do ecossistemas, ou faz parte de alguma comunidade, ou é um community manager, ou faz parte de alguma comunidade, né, de inovação de startups, você é altamente convidado, convocado para poder estar aqui junto com a gente, gerando essa conexão em prol da hiperconectividade. E temos as segundas e quintas-feiras, no caso, né? Antes estamos tendo as terças-feiras, estamos fazendo alguns ajustes, que são as mentorias coletivas de inovação e de startups para o fortalecimento, para gerar valor, agregar valor para todos do ecossistema e principalmente para as pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre o que a gente está falando aqui. Essa pessoa quiser se conectar aqui, ter mais informações para se capacitar, se desenvolver, né? E potencializar as ações, as iniciativas e crescer, né? Crescer e escalar e vender e progredir, né, no cenário atual que a gente vive hoje. E hoje eu tenho uma grande honra de
fazer um convite para uma participação especial voluntária do Smart Mentoring na quinta-feira, no dia 7/6, às 16h26, com a Maísa Tavares, o tema de gestão da mudança e inovação, que particularmente eu sou ultra mega apaixonado por esse tema, e insights de como inovar e se reinventar no pós-pandemia. Maísa, por favor, gostaria de passar a palavra é toda sua. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, deixa eu só dizer que meu nome é Maísa Silvestre, embora Maísa Tavares eu ache bem bonito também. Prazer, eu sou engenheira têxtil, eu tenho pós em gestão empreendedora e engenharia de produção. Basicamente, boa parte da minha experiência profissional, ela se deu dentro da indústria têxtil, e o mais interessante é que, desde sempre, eu sempre gostei de inovação, e desde quando eu me conheço por gente, eu gostava de fazer as coisas que todo mundo fazia, mas eu gostava de fazer de uma forma diferente. Então, para mim, a palavra diferenciação é uma coisa muito latente dentro de mim. E, na verdade, por mais que a minha experiência ela seja dentro da indústria têxtil, eu sempre acreditei e sempre percebi que, independente de qual fosse o setor que você estivesse inserido, era muito possível você conseguir trazer algum tipo de inovação. Fosse uma inovação incremental ou uma inovação, né, completamente nova, disruptiva. Além disso, eu tive experiência como empreendedora, eu tive uma marca de moda que eu não tive paciência para alimentar, e eu também dei aula. Maísa Silvestre. Eu também dei aula no curso superior de moda, e além disso, eu também trabalhei um tempo como Master Coach de carreira, transição de carreira, porque, enfim, eu já mudei muito, já me reinventei diversas vezes, mas isso é porque é uma característica minha. E uma das primeiras coisas que eu posso dizer acerca dessas questões de inovação e reinvenção é isso, aquela frase que todo mundo escuta, né, que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, e é exatamente isso. Então, eu sempre me coloco em situações que eu não sou acostumada a estar. Então, mentoria eu já faço desde 2016, mas eu sempre procuro canais diferentes, eu sempre busco me mudar. Então, Foz é minha 12ª cidade, e eu já também, desde que eu cheguei em Foz, eu já fui já participei de 10 tipos de atividades físicas diferentes. Então, essa é uma forma que eu encontro de conseguir aprender novas habilidades e conhecer novas pessoas. E como eu estava falando antes para eles, uma das principais coisas que eu que eu tenho de valor para mim são as pessoas que passaram na minha vida. E eu só tive a oportunidade de conhecer cada uma delas porque eu me coloquei numa situação que aparentemente era uma situação desconfortável. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora um pouquinho. Aí vocês só me digam se tá tudo bonitinho, se tá aparecendo para vocês, porque a partir de agora eu não vou ver mais ninguém. Tá aparecendo? Tá indo, agora foi. Foi? Tá, então já vou passar. Gestão da inovação e da mudança no pós-pandemia. Exatamente. Então, né, se vocês estão aqui, primeiramente eu quero agradecer a participação de cada um de vocês por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui para a gente trocar algumas ideias, experiências e conhecimentos. E a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão da gestão da inovação e mudança no pós-pandemia. A primeira coisa que eu quero falar, como eu estava falando, é essa questão da diferenciação. Eu trouxe 4 conceitos aqui, destaquei 2 que eu acho que eles têm bastante sinergia, né, que é o processo pelo qual 2 coisas semelhantes se tornam diferentes, e da biologia, o processo através do qual as células originalmente semelhantes assumem formas e funções específicas de um tecido ou órgão. E por que eu destaquei esses 2 conceitos? Porque a gente nasce, né, com o nosso DNA tudo bonitinho, as nossas células, né, uma quantidade X de células, e por conta de algumas interferências externas ou internas, elas podem, né, elas que eram semelhantes, elas podem assumir formas e funções específicas de um tecido ou órgão, né, e além disso, a gente tem todo o processo de envelhecimento do nosso corpo,
que leva um tempo, mas cedo ou tarde, né, a gente vai passando por todo esse ciclo, por toda essa jornada da vida. E eu quis destacar isso justamente por isso, porque a gente não quer mudar, mas inevitavelmente a gente está mudando, né? Mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente ter consciência. E por isso que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que olhar é para a gente, né? É para o eu. Chegar àquela conclusão que a gente precisa ser a gente mesmo, porque todas as outras pessoas já existem, eu acho que é uma das principais conclusões que a gente pode ter, justamente porque a gente tem a nossa forma de fazer as coisas, a gente tem as nossas experiências, a gente tem os nossos convívios, os nossos amigos que moldam, né, todo o nosso conhecimento, toda a forma como a gente executa um serviço ou um produto que a gente vai entregar para os nossos clientes. E a melhor maneira da gente enxergar isso é saber que eu sou dividida no meu meio interno e no meu meio externo. O meu meio interno é o meu DNA, minha personalidade, meu caráter, meus sentimentos e meus pensamentos, e o meu meio externo são os meus amigos, a minha família, o meu trabalho, os hobbies e experiências que eu adquiro. E se a gente olhar, a gente tem, cada um pode interferir no outro, né? O meio externo, ele pode sim mudar o meio interno, assim como o meio interno, ele é capaz de mudar o meio externo. E cabe a gente a fazer escolhas nas nossas vidas para que a gente consiga interceder por essas mudanças e a mudança começar de fato pela gente. E uma das principais questões que a gente pode colocar em prática para que a gente possa fazer essa reflexão é se perguntar, né? Quem eu sou, onde eu estou e o que acontece ao meu redor, assim como eu posso utilizar a minha história, quem eu sou e onde eu estou para me levar aonde eu quero ir. E quando a gente tem essas questões bem resolvidas, aí sim a gente pode pensar na nossa área. E quando a gente fala da nossa área, a gente pode falar da nossa área de formação. Por exemplo, né, eu sou engenheira têxtil e hoje eu atuo como agente de inovação do Sebrae, né? Teoricamente não tem nada a ver, mas como eu falei anteriormente, a gente é capaz de conseguir adquirir diversos conhecimentos, conhecendo diversas pessoas, encontrar pontos de conexão em algum momento das nossas vidas, e é o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, a gente não necessariamente trabalha com aquilo que a gente é formado, mas a gente consegue fazer esse ponto de conexão. Agora, se você é formado numa área e trabalha naquela área, melhor ainda, você pode aliar a tua experiência teórica, tua experiência prática com o teu conhecimento teórico e, usando quem você é, entregar essa solução de uma forma diferenciada para o teu cliente. E a área geográfica e a área demográfica, né? Agora a gente está inserido num contexto de pandemia, mas, por exemplo, para quem tem loja física, né, vamos supor um restaurante, a pessoa pode utilizar das sensações para conseguir atrair a clientela, né, que está ali mais próxima desse restaurante. Agora, se você não tem essa possibilidade, você tem que pensar em como você vai atrair o seu público online ou que ponte que você vai utilizar para chegar até o teu cliente final. O que eu vou fazer a partir de agora para conseguir chegar nesse cliente de uma forma diferenciada, criar esse ponto de conexão. E aí a gente olha para a nossa empresa. Quando a gente olha para a nossa empresa, a gente tem que fazer diversos questionamentos agora, né, no atual contexto, especialmente esse contexto de pandemia, olhando principalmente, né, para a questão financeira, né? Como que está o capital de giro, se o empresário ele tem um valor suficiente para conseguir aguentar por mais um ano, caso seja necessário, porque isso a gente já fazia essa reflexão no ano passado, mas ela acabou sendo um pouco prolongada em virtude dessas questões, né, de vacinação e tudo mais. Depois, olhar para os concorrentes, né, e ver se os concorrentes, eles já oferecem produtos ou serviços mais criativos, modernos ou inovadores que o seu, e se você tem uma estrutura para remodelar seus produtos e serviços de uma forma rápida, com baixo custo e alto impacto. Inclusive, eu até fiz um post no meu Instagram é esse que está aí embaixo, falando sobre algumas perguntas para que você possa repensar os seus produtos ou os seus serviços, né? São perguntas que a gente faz para ver se faz sentido mesmo, porque normalmente, às vezes, a gente está escutando que precisa se reinventar, precisa inovar, precisa mudar, só que será que é necessário mesmo, de acordo com a oferta que você tem?
Será que você quer? Será que você está disposto a isso? Será que você, às vezes, não quer jogar tudo para o alto e construir algo completamente diferente? Eu acho que cabe um pouco essa reflexão também com relação ao que você oferece ou como você oferece. E uma coisa muito importante, eu acho que não adianta a gente falar só de mim, falar do meu negócio, né? Falar dessas questões da empresa sem pensar em sociedade. Talvez alguns de vocês nem tenham sócios, ou estão pensando em ter. No modelo tradicional de sociedade, às vezes, né, lá atrás, as pessoas falavam, eu gosto, é meu amigo, é meu parente, né, meu conhecido, ele quer a mesma coisa que eu. Só que, assim, a gente tem que pensar que, em virtude das diferenças de cada pessoa, né, tanto a parte interna quanto ao contexto que ela está inserido, né, de sociedade, etc., talvez em algum momento, né, vocês vão ter algum tipo de divergência e vai precisar acontecer algum tipo de ruptura, vai dar algum tipo de conflito. Então, é muito necessário que você coloque, não só no papel o contrato, como alguns questionamentos. E quando você coloca esses questionamentos, quando chegar esse momento de conflito, vocês já vão ter todas essas questões bem resolvidas. E aí eu coloco 3 alinhamentos. O primeiro alinhamento é realmente a visão. O que você e seu sócio veem no futuro? E aí vocês começam com a pergunta, onde que a gente vai estar daqui a 5 anos? Pode ser que daqui 5 anos muita coisa mude na vida de cada um de vocês, né? E pode ser que realmente esse desalinhamento aconteça. Então, é importante ter essa perspectiva de futuro, né? Como a pessoa se enxerga daqui a 5 anos para conseguir alinhar esses pontos. O segundo seria o que é sucesso para nós? Isso é uma pergunta muito, muito importante, porque às vezes sucesso para um pode ser constituir uma família, comprar uma casa, um carro, para o outro pode ser fazer milhares de cursos, né, ter um monte de experiência profissional, viajar o mundo. Então, é importante que vocês estejam alinhados nesse ponto também, porque daí sim vocês conseguem caminhar juntos daqui por diante. O terceiro seria quem é a nossa inspiração e o quarto de quem queremos distância. Isso diz muito sobre a questão, às vezes, até de caráter da pessoa, né? Porque a gente sabe que a gente está num contexto muito delicado, então é importante também a gente estar alinhado nesses 2 pontos. E por último, seria qual é o nosso foco principal. Isso é legal, porque quando a gente pensa em foco, a gente pensa, beleza, às vezes quer crescer, expandir, virar franquia, né, exportar o negócio, né, os produtos e serviços, e já o outro não, o outro às vezes quer manter a empresa pequena, mais artesanal, né, tem uma outra visão. O segundo alinhamento seriam os valores, né? O que cada um leva em consideração para tomar uma decisão. E aí é uma coisa um pouco mais profunda, né? E cabe realmente essa reflexão interna, para que cada um saiba o que é inegociável para cada um de vocês. E aí a segunda pergunta, ela meio que reitera a primeira, o que não permitimos jamais, né? Porque às vezes, quando chegar nesse momento de conflito, é muito importante você saber o que você está disposto a abrir mão ou o que você não está disposto a abrir mão. E o terceiro, né, o que fazer quando um valor for ignorado. Se você e seu sócio, né, vão ser os donos do negócio, os tomadores de decisão, e vocês não vão ter ninguém acima de vocês para realmente falar assim, é assim que tem que ser feito, né, e não for definido, vai chegar nesse momento, vocês não vão conseguir entrar num acordo. Então, é importante realmente saber como que vai ser resolvido caso um valor seja ignorado. O 4 seria como saber se saímos da linha, que daí vale a mesma coisa, né? A mesma máxima ali. Quem é que vai puxar a orelha de quem? Como que a gente vai saber se a gente saiu daquilo que a gente mesmo delimitou? E o quinto, como atrair mais pessoas como nós, o que daí é muito importante, né? A gente até vai falar sobre isso mais adiante, né? Que são as pessoas que vocês vão contratar. É muito importante que elas também estejam muito alinhadas a quem vocês são, o que vocês querem, né? E do que vocês não abrem mão. E o terceiro são os acordos. Quem vai fazer o quê? Realmente delimitar o que cada um vai fazer para que ninguém ocupe o espaço do outro, né? E cada um se respeite dentro daquele limite. O 2 seria como saber se o trabalho foi bem feito, né? Porque também, mais uma vez, vocês serão os próprios chefes, então é importante saber como que vocês vão definir esse critério de avaliação, o que cada um não vai fazer,
né? Que também a gente já falou ali, quem vai fazer o que cada um não vai fazer. Tipo, eu não vou interferir no seu trabalho, eu tô disposto a te escutar, tô disposto a discutir ideias com você, mas eu não quero chegar nesse momento de, tipo, fazer o seu trabalho por você, porque daí a gente sabe também que pode rolar um estresse. Como decidir se discordamos? Isso é muito delicado, porque como é que você vai saber quem vai ir para o caminho certo, quem não vai, e como é que vocês vão realmente chegar num ponto em comum e não vão apontar o dedo, né? Mas você falou que era melhor a gente ir por esse caminho e tudo mais. E o 5, como eu gosto de receber feedback. E aí isso diz muito também como a personalidade da pessoa é para esse tipo de situação. Se ela aceita bem, se ela não aceita. Então, é importante você conhecer o outro para conseguir tratar dessas questões do feedback. E aí fica até um pequeno desafio, né? Escreva as respostas que você acredita que o seu parceiro daria, bata uma foto, envie pelo WhatsApp e pergunte, acertei quantas? Porque o objetivo disso é você iniciar um diálogo sobre pontos importantes de uma forma leve e para que quando, se algum dia acontecer, vocês consigam se alinhar nesses pontos. E aí, falando, né, sobre pessoas, como eu falei, a gente precisa pensar na equipe. Então, é interessante que vocês olhem para essas perguntas que a gente fez agora e adapte isso para atrair e reter os talentos que vocês querem, né? Atrair, a gente fala muito de clientes dos sonhos, mas atrair os colaboradores dos sonhos, aquelas pessoas que realmente vão estar com vocês, vão abraçar a causa, vão entender sobre tudo que está acontecendo agora e tem uma visão de futuro junto com vocês. O segundo seria realmente criar uma atmosfera de confiança, de colaborativismo e respeito entre os colaboradores, pares e chefias. Claro que é importante delimitar essa questão de hierarquia, mas eu acho que no contexto que a gente está inserido hoje, quanto mais você fomenta o colaborativismo, né, a união de todas as equipes, mais você permite que esse ambiente seja mais inovador, mais criativo, surjam mais ideias, né, de brainstorming mesmo. E o terceiro seria utilizar o feedback para apontar melhorias, porque a gente realmente precisa receber o feedback no intuito de conseguir saber onde a gente precisa melhorar, né? Quais são os nossos pontos de melhoria, mas também não deixar de lado a criação de uma cultura de recompensas. Então, a pessoa realmente receber um elogio, receber uma recompensa financeira, ou até algum tipo de recompensa como viagem, etc., para que ela saiba que ela está no caminho certo e ela se mantenha estimulada, né, para abraçar toda essa causa da empresa. E aí, de nada adianta falar de tudo isso sem pensar em posicionamento de mercado. E aí, quando a gente fala em posicionamento de mercado, existem alguns passos super interessantes para que a gente consiga identificar as oportunidades no mercado. O primeiro deles sempre vai ser o cliente. Então, você vai descobrir o que tira o sono do teu cliente à noite. Então, aí você faz faz essas perguntas. Quais são suas maiores reclamações? Com certeza vocês já sabem, porque vai chegar num ponto que vocês já vão estar calejados de receber, às vezes, as mesmas reclamações. Seja porque, infelizmente, a empresa, a startup, não prestou o serviço, não atendeu como deveria, seja porque os seus clientes ou futuros clientes, eles se sentiram, assim, insatisfeitos com o atendimento da sua concorrência. E isso aí é ouro. É muito importante que vocês tenham um caderninho para anotar todas essas reclamações e ver quais são as mais recorrentes. O 2, o que ele não fala, mas gostaria que fosse melhor. E aí vai do feeling, né? Quanto mais você tem essa comunicação com o seu cliente, quanto mais você tem troca, mais você vai conseguindo perceber o que incomoda ele e o que ele não fala. E aí você vai para o terceiro, que aí você vai ver quais são as dores e desafios que ele enfrenta e qual é a solução que você tem que você consiga ajudar a sanar essas dores. E aí a gente vai para o passo 2, que são os ativos. Então é legal você fazer uma lista com o máximo de ativos que você conseguir, que você tem dentro da sua empresa. Então, por exemplo, você tem alguns métodos internos, que são seus processos, são ingredientes, são receitas, são técnicas. E aí você vai para a equipe, né? Todas as pessoas envolvidas, todos os stakeholders, então os fornecedores, clientes, investidores, contatos, todas as pessoas que estão envolvidas dentro dessa atmosfera. E 3, as ferramentas, né? Tudo que você utiliza para operacionalizar o seu negócio. Então, os equipamentos, maquinários, tecnologias, os veículos.
E, por fim, o passo 3 são as ideias. Então, por exemplo, você tem os teus ativos, que a gente acabou de listar aqui no slide anterior. Então, que ativos eu vou utilizar para resolver a dor do meu cliente? Aí, de um outro lado, você tem a dor do teu cliente, que dores eu vou resolver para o meu cliente? E aí, da interseção desses dois, surgem as ideias, né? Qual é a nova ideia ou a nova forma de resolver essa dor do meu cliente? E aí aqui tem uma imagem para conseguir contextualizar isso. Então, você coloca todos os teus ativos, tudo que você tem dentro da sua empresa, coloca todas as tuas dores, e aí você vai fazendo, tipo, vários riscos em cima disso e as ideias, né, as soluções daquilo, elas vão surgindo dessa interseção. Um exemplo bem legal é essa empresa de organização de casamento. Inclusive, esse exemplo eu tirei de um curso que eu fiz, né? Essa última ferramenta eu tirei de um curso que eu fiz, muito interessante, que eles mostraram isso de uma forma bem prática. Então, por exemplo, uma empresa de organização de casamento, né, de eventos de casamento, é uma empresa muito já conhecida, né? Embora a maneira como o casamento vem acontecendo, ele vem se reinventando no decorrer dos anos, né? Hoje os casamentos, às vezes, a gente tem a opção de casamentos maiores, casamentos menores, casamentos ao ar livre, né? Casamentos, eles chamam de elopement wedding, né? Que é fora da cidade, é só o noivo e a noiva, enfim. Tem diversas formas de ofertar o casamento. Mas a gente tem algumas soluções que elas são meio que padrão. Então, você tem o buffet, tem o vestido da noiva, você tem a parte da foto, a parte da decoração, né, o convite de casamento. E aí, uma empresa de casamento, de organização de casamento, ela tinha como os ativos dela a expertise em fazer os eventos, ela tinha os profissionais com anos de histórias e time de vídeos e fotos que também tinham bastante experiência em fazer a gravação desse momento. E a dor, né, do outro lado, tinha a dor de alguns clientes que eles tinham muita dificuldade em pedir a namorada em casamento de uma forma diferente. E aí, com isso, surgiu a ideia de ajudar o cliente a organizar um super pedido de casamento, gravando a experiência. E aí surgiu essa agência especializada em experiências românticas. Gente, eles não inventaram a roda, né? Eles não inovaram de uma forma disruptiva. Eles realmente pegaram conhecimentos, experiência, expertise que eles já tinham, eles uniram a uma necessidade que estava ali, né, latente, e eles tiveram a ideia de fazer essa empresa. Então, esse é o legal da gente pensar nessa ferramenta, sabe? Às vezes, quando a gente fala em inovar, a gente trava porque a gente quer fazer uma coisa super disruptiva. E às vezes não precisa. Se a gente olhar para trás, diversas coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela é uma mistura de coisas que já existiam, né? E criaram uma terceira coisa nova. Agora, de nada adianta a gente olhar para tudo isso e a gente realmente levar em consideração a nossa diferenciação se a gente não tiver noção do mercado. Claro que a gente não pode olhar para fora e tentar replicar isso para dentro do nosso negócio, porque aí a gente não vai estar inovando, não vai estar se diferenciando. Porém, é importante olhar para o mercado, porque hoje a gente tem novos formatos de organizações, a gente tem novos comportamentos, novas gerações, economias emergentes, novas carreiras, pessoas que vivem mais, novas formas de gerar valor e novas tecnologias. Então, é importante ter consciência do que está acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, ter essa noção, né, do que você pode fazer de diferente com isso que está acontecendo lá fora, né? Dar realmente esse toque diferenciado dentro do teu negócio. E aí a gente cai na parte do cliente mesmo, né? Então, por exemplo, antigamente a gente falava de público-alvo. Público-alvo era uma coisa assim muito grande, muito abrangente. Então era muito difícil você formatar uma conexão, uma comunicação, né? E criar uma conexão com esse público, porque a gente não tinha perguntas que realmente delineavam uma pessoa. E daí que surgiu o conceito de persona, né? Que daí em espanhol, persona é pessoa. Então, você já dava um nome, já dava uma idade específica, trabalho, hobbies, fazer um formulário muito mais detalhado, né, com características que você conseguia unir para que você conseguisse delinear uma pessoa mesmo, como se fosse alguém que você conhecesse. E aí, depois, com o passar do tempo, né, que daí a gente
vai lá e foca numa persona, mas aí acontece que essa persona às vezes não é realmente um cliente ideal, né? É aquele cliente que a gente tem vontade de demitir, que a gente não tem vontade de atender. Então começou a surgir o conceito de cliente ideal. E o que é o cliente ideal? É aquele cliente que ele sabe o que ele precisa, ele valoriza a solução que você entrega e ele não está ali buscando preço, ele está buscando o retorno que ele vai ter comprando aquela solução de ti. Então, ele tem todas essas características comportamentais, sociais, localidade e demografia, mas associado a essa questão de valor por parte dele e uma comunicação muito assertiva por parte de você como empresário. O problema é que no pós-pandemia a gente teve essa questão da mudança de comportamento do consumidor. E eu venho estudando muito essas questões de infográficos, de comportamento de consumidor, e assim, a tendência é que muita coisa não volte a ser como era antes, né? A tendência é que mesmo o seu cliente ideal, ele mude, e talvez ele não seja mais o seu cliente ideal. E por isso que é muito importante entender de mercado, né? Entender do contexto que você está inserido, da tua área, para que você consiga estar com esse olhar mais afiado e conseguir entender melhor quais são essas mudanças dos seus clientes e ver se faz sentido você mudar por causa do seu cliente, né, para atingir, às vezes, aquele cliente que era ideal, mas que agora não é mais, entende? E aí a gente não pode também excluir a pandemia, que é o contexto que a gente está inserido. E quando a gente fala de pandemia, por mais que seja algo muito novo na nossa vida, né, a gente nunca tenha passado por isso, é importante a gente levar em consideração que a gente tem que olhar para trás um pouco, a gente tem que resgatar um pouco do passado. Mas mais importante do que isso é usar ele como referência para que a gente possa fazer a nossa gestão do presente, né, utilizando a gestão de mudanças para pensar na gestão do futuro, né? Porque às vezes a gente está olhando muito para frente e deixando o presente de lado. Só que se a gente quer ter resultado no futuro, a gente precisa agir agora, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, quando a gente fala de gestão do presente, a gente cai nessas 3 reflexões, né? A primeira seria, o que está acontecendo agora? Acontecia antes? Ou, o que está acontecendo agora aflorou o que já acontecia antes? E o que eu posso e o que eu não posso fazer agora? E eu gosto dessa frase aí, não deixe o que você não pode fazer interferir no que você pode fazer, porque eu venho escutando muito isso. Ah, não, mas o meu problema é a pandemia. Ah, não, mas eu não posso fazer por causa da pandemia. Ah, não, por causa dos lockdowns. Gente, é assim, né? Se a gente parar para pensar, claro que existem diversas empresas que são great place to work, mas até essas empresas, com toda a certeza do mundo, elas tinham algum tipo de problema, tiveram algum tipo de problema com faturamento, tiveram algum tipo de problema com colaborador, com cliente, com fornecedor, com o próprio produto, com serviço, enfim, todo mundo tinha problema antes, né? E com certeza os problemas eles continuaram ou foram aflorados. Então eu acho que o que a gente tem que fazer é realmente olhar para dentro, ver o que dá para ser feito agora, ver o que dá para ser modificado agora, para que daí sim, quando a gente puder ter uma ingerência maior no lá fora, aí a gente já esteja preparado, já esteja munido para essas ações futuras relacionadas a essa questão do pós-pandemia. E aí a gestão da mudança, né? Fazer a administração da mudança. A mudança, ela significa alteração de sentimento, de ideias e atitudes. É uma ação ou efeito de fazer passar ou transportar alguém ou alguma coisa de um lugar para o outro, né? Que é realmente o que a gente está passando. E como eu falei, a mudança, ela acontece na nossa vida. A gente só não percebe porque a mudança, ela acaba sendo um pouco... ela é mais lenta, né? E porque a gente, como ser humano, a gente é resistente à mudança, mas inevitavelmente ela acontece. Se a gente parar para pensar a questão de envelhecer, é isso, né? A gente não vai dormir e vai acordar com 30, né? Com cara de 30 anos depois, ela vai acontecendo aos poucos, né? Só que a gente vai se preparando para isso, essa é a grande diferença. E aí eu quero fazer uma reflexão, né? Tipo, a mudança ela intervém ou ela interfere em nós? Eu não tô vendo ninguém aí, mas se vocês pudessem escrever aí no chat, eu agradeceria. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir, abrir as câmeras, o áudio, gritar, pular. Um de cada vez, hein, pessoal? Olha, eu achei assim
Maísa Silvestre. Eu achei, assim, encantadora a sua palestra, né? O seu conhecimento, esclarecedor, muito cirúrgico. É. Pois é, então. E ainda a gente não terminou, viu? Coloca as pessoas no lugar, coloca as pessoas no lugar. Eu achei, assim, muito, uma aula mesmo. E eu acredito mais que ela intervém. Intervém. É. Então vamos lá para ver a resposta. Depende da forma como a mudança acontece. A intervenção e a interferência, elas têm basicamente o mesmo significado. A diferença é que a interferência ela tem ferir no nome, e por isso ela acaba carregando uma conotação negativa, né? E a intervenção não. Normalmente, quando se tem um propósito, né? Quando a gente sabe que a gente tem um propósito, a gente atura essa mudança, a gente atura essa dor, né? Por exemplo, uma mãe, né? Uma mulher que engravida. Ela passa mal, muda muita coisa no corpo dela, né? Tem enjoo, as roupas não servem mais, às vezes tem muita mulher que cai cabelo, que a espinha fica feia, mas ela tem um propósito, né? Ela sabe que ela vai sentir dor naquele momento do parto, mas ela vai ter o filhinho dela, entendeu? Então essa que é a principal diferença. E a gente ficou a gente colocou os olhos para interferência agora nesse momento da pandemia. Só que a gente não parou para pensar que existem muitas oportunidades por detrás desse contexto, né? Por detrás dessas máscaras que a gente está usando. E tem muitas empresas que perceberam isso. E essa é a principal diferença entre as empresas que são elevadas, empresas do futuro, sabe? E aí a gente tem que falar da gestão do futuro, né? O que as pessoas mais precisam em suas vidas para que elas tenham sentido? E eu acho que essa é uma das principais questões que estão surgindo agora no decorrer, né, da pandemia, que as pessoas começaram a valorizar mesmo sua saúde física, sua saúde mental, porque começaram a perceber a nossa vulnerabilidade mesmo, né, como ser humano. E a segunda seria o que as empresas mais precisam para existir e entregar esse sentido aos seus clientes e demais envolvidos. Quando a gente para pensar nisso, aí a gente vê mais uma vez uma conexão, uma interseção das necessidades do cliente com as necessidades da empresa. Porque o que acontece? A gente vê muita empresa pensando só em realmente, não, porque eu vou atender esse cliente. Não, aí vem um cliente me pediu uma coisa, eu vou atender ele dessa forma. Quando você vê, você quer falar com todo mundo e no fim das contas você não está falando para ninguém, né? Você não está conseguindo atender e aí você fica muito vulnerável porque às vezes você vai estar negociando preço e o seu cliente, na primeira oportunidade que ele tiver de ter um desconto maior que a sua concorrência, ele vai te abandonar. E hoje é importante a gente pensar que a gente vive uma mudança de era, né? Todo mundo fala em era de mudanças. Não, isso já foi. Agora é uma mudança de era, onde antigamente se valorizava o ter, hoje se valoriza muito mais o ser. Se antigamente as empresas elas contratavam habilidades técnicas, hoje elas contratam habilidades comportamentais e treinam as técnicas. E muitos dos clientes que viam só preço, hoje eles param para refletir no momento de compra deles e eles procuram valor. Então, essa é a grande diferença. Se a gente falar das empresas do futuro, né, as empresas que são elevadas, que estão visando o futuro, elas têm como valores todos esses valores que estão aí. E quando a gente trata, por exemplo, da sustentabilidade, a gente trata do triângulo da sustentabilidade. E sustentabilidade não quer só dizer meio ambiente, né? A gente tem que pensar em ambientalmente sustentável, em socialmente sustentável e economicamente sustentável. Então, tem que ser bom para o meio ambiente, tem que ser bom para as pessoas que estão envolvidas no processo e tem que ser bom, né, para o bolso de quem está financiando isso. Além disso, essas empresas entenderam que da importância do ciclo de vida mais curto dos produtos e dos serviços. E, gente, quando falo em ciclo de vida mais curto, não quer dizer que os produtos eles têm menor qualidade. Não, muito pelo contrário. Antigamente a gente tinha, né, o celular lá, o tijolar que a gente chamava, aquele celular a gente podia jogar ele no chão, ele, né, cair de qualquer, ele não quebrava, né? Era um negócio assim super resistente. Só que também não fazia quase nada, né? Fazia uma ligação, mandava uma mensagem, tinha uma calculadora e um calendário e olha lá. Hoje não. Hoje a gente tem um celular na nossa mão que a gente está disposto a pagar 8, 10 mil reais para ficar 2, 3 anos com ele,
Por quê? Porque a gente sabe que aquilo atende todas as nossas necessidades, é uma ferramenta de trabalho, né? E a gente está disposto a pagar isso. E por quê? Porque a gente muda muito rapidamente. E essas empresas do futuro entenderam que essas mudanças acontecem rápido, então eles têm que ter um ciclo de vida dos produtos e serviços mais curtos. Além disso, vem mais uma vez a preocupação com pessoas. Então, a gente tem que levar em consideração, as empresas, né, tem que levar em consideração se conectar com clientes, com colaboradores, com fornecedores. E eu acho que hoje, mais do que nunca, a pandemia ela aflorou isso, porque as empresas também entenderam a importância de se flexibilizar, tanto para conseguir se manter competitiva, né, nesse cenário de pandemia, porque quem não foi para o online realmente morreu, mas ao mesmo tempo existiam empresas que antes da pandemia já investiam nessa flexibilidade, né, no modelo híbrido de trabalho, justamente porque entendiam que os colaboradores eles precisavam ter qualidade de vida para conseguir render mais no trabalho, aumentando a produtividade, né, de cada funcionário. Além disso, a gente tem que pensar que por detrás de todo CNPJ tem CPF, ou seja, por detrás de todas as empresas tem pessoas que trabalham lá. E por isso que é muito importante também a empresa ter um propósito, né? Todas as pessoas têm um propósito de vida, de trabalho, então as empresas elas também têm que ter esse propósito e estar super alinhado, né? O seu trabalho alinhado com esse propósito. E por fim, a inovação. Entender que a gente precisa inovar sempre que necessário, no entanto, precisa ter todo esse background, todo esse conhecimento para fazer uma inovação de uma forma estruturada, né? Embasada. Não simplesmente fazer porque o concorrente X lá está fazendo, entende? Resumindo, né? Isso aqui é tudo que a gente tratou. Então, aqui no meio está você, por de fora está a sua área, daí vem a sua empresa, daí vem seus sócios, sua equipe, seu mercado, outros mercados, seus clientes, e tudo isso está interagindo com a pandemia. E o que fica em comum entre tudo isso é porque nós temos as pessoas que estão envolvidas nesse processo, como também temos o tempo. E aí é importante a gente saber que toda mudança dá sinais de aviso, e por isso que é importante a gente estar de ouvidos e olhos bem abertos para cada uma dessas mudanças. E a partir do momento que a gente consegue se colocar em situações que não são tão confortáveis para a gente, procurar conhecer e conversar com outras pessoas sobre os nossos negócios, sobre as nossas ideias, e ao mesmo tempo sempre fazer as coisas de uma forma criativa, isso vai fazer com que a gente tenha subsídio, né, para conseguir se preparar, né, para estar preparado. E aí, agora sim a gente finaliza esse bate-papo aqui. Eu queria saber se ficou alguma dúvida, se alguém tem interesse de falar um pouquinho mais sobre isso. A gente pode trocar figurinhas ali, eu vou deixar depois o meu Instagram. É uma coisa que ainda tem muito, muito, muito para ser estudado, muito para ser explorado, mas eu quis falar um pouquinho de uma forma, no meu entendimento, porque eu acho que a gente escuta muito isso de tem que mudar, tem que inovar, e etc. Só que, gente, não dá para fazer uma coisa sem saber se você vai conseguir fazer isso, se você não vai expor o seu negócio, a sua equipe, tudo, e ao mesmo tempo, se o seu cliente ainda é o seu cliente, se ele vai querer, né? E se você quer, eu acho que isso é muito importante também, porque às vezes a gente meio que acaba se colocando numa posição que a gente não quer estar para atender o cliente. E aí eu acho que negócios assim estão fadados ao fracasso, infelizmente. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, desse tempinho de falar aqui com vocês, de ter essa troca com vocês, e me coloco à disposição para qualquer esclarecimentos futuros. Maísa, o assunto é tão interessante que está entrando gente até agora na sala, viu? E Maísa, eu vou falar mais para você, ó, só tem fera aqui nessa sala. Desde quando entrou, só tem fera. E eu resumiria, né, essa palestra, esse bate-papo, em preparação, entendeu? Esse conteúdo foi preparatório, foi para preparar as pessoas. E as pessoas que estão aqui, como eu falei, são pessoas relevantes, poderosas, em vários níveis, e
vai ficar gravado e vai ser disponibilizado e as pessoas vão continuar acompanhando, vão continuar assistindo e a gente vai levar conhecimento para mais pessoas. E eu quero você junto com a gente para a gente continuar trazendo preparação de inovação para o nosso cenário, para a nossa cultura. Eu sofri já com sócio, né? Hoje o meu negócio eu não tenho sócios nem funcionários, só parceiros estratégicos. Os pontos que você colocou são pontos para a gente se perguntar, para a gente se refletir, pontos muito latentes da inovação. Quero mais uma vez agradecer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, e quero estender aqui, né, para os participantes da sala, que tiverem perguntas para fazer para a Maísa, quero deixar à vontade aqui esse momento para a gente trocar mesmo experiência, conhecimento, e mais do que tudo isso, Maísa, até vou deixar esse ponto aqui bem claro aqui, né, assim, esses eventos que a gente está fazendo, né, com essa intenção mesmo de promover, de proporcionar o conhecimento, mas a gente iremos fazer eventos como esse, voltado para a prática da inovação, só prática da inovação, entendeu? E vai ser uma grande honra também ter você também junto com a gente, fortalecendo essas iniciativas e promovendo, né, a inovação, democratizando aí a inovação e a cultura da inovação. Por favor, quero abrir para vocês. O Fernando Gris eu conheço, que é uma pessoa incrível, um dos nossos mentores, uma pessoa que eu tenho uma consideração e um conhecimento incrível mesmo. A Sandra, minha mãe. O Fernando eu não conheço, o Leandro e o Leonardo. Leandro e Leonardo, ó, temos a dupla sertaneja aqui na sala. Por favor, um de cada vez, tá? Por favor. Fernanda tá quietinha, quer liberar a câmera, o áudio, se apresentar. O que você mais gostou, do que você assistiu, do que você ouviu? Na verdade, eu estou por conhecimento mesmo, né? Que eu sou recente nessa área. E aí eu vi pela rede social, então eu entrei para ver como seria, né? E para começar a conhecer um pouco mais, até para somar aí no dia a dia, né? Depois, quando eu for atuar com o pessoal. E qual que é a sua área, Fernanda, por favor? Eu sou agente de inovação também, igual a Maísa. Olha só, que maravilha. Então não pode ficar escondido aí não, Fernanda. Verdade. É porque eu não estava preparada, eu vim de última hora, então assim, o local e tudo, então eu fiquei escutando bem, mas agora não dá para. Mas, Fernanda, vamos conectar, porque assim, esses momentos, eles são raros, eles vão acontecer, mas o esforço para fazer isso acontecer é muito esforço. Então, vamos conectar enquanto a gente estiver conectado, entendeu? Aqui todos nós somos agentes de inovação, entendeu? E quem não for vai se tornar também, viu? Com certeza. Leandro, você gostaria de... o Leandro acho que deve ter dado uma saída. Leonardo, gostaria de se apresentar, por favor? Tudo bem? Tudo bom. Estou no interior de Pernambuco, uma divisa aqui, estou numa divisa com Pernambuco, Bahia, Ceará e Piauí. Aqui é um polo de exportação de fruticultura e eu tenho uma fintech, uma empresa já com meios de pagamento, com software, e eu entrei no grupo porque eu estou procurando criar uma normativa para a minha empresa e expandir isso a nível de consultoria na região. Na verdade, eu recebi um link de vocês dessa reunião, eu entrei tem 5, 10 minutos, então se houve alguma coisa antes apresentada, eu admito que não vi, mas eu estou querendo participar mais para entender melhor qual o conceito que a gente está falando de inovação, de mercado, de postura empresarial, e eu estou buscando isso para poder replicar isso dentro do meu negócio e trabalhar a nível de consultoria. A gente faz consultoria para pequenas e médias empresas. Eu tenho uma carteira de 450 clientes ativos hoje, e eu estou querendo levar isso para o mercado aqui da minha região, tá? Então, me perdoe, depois eu hoje participei de uma série de caos,
várias reuniões, eu estava com uma reunião com o pessoal do Banco BMG, e aí quando terminou, eu vim correndo para cá para ver se ainda pegava alguma coisa. Então eu entrei meio que no meio da história. Eu não sei se está acabando, se está começando, se está no meio, eu nem pulei para dentro. Ô, Leonardo, essa é a nova era, essa é a nova economia. É isso aí. E, Leonardo, conta com a gente, nós somos um super hub, nós vamos além de um hub, nós faremos o contato com outros hubs e nós trabalhamos com soluções de inovação e digital. Nós ajudamos você a escalar, levar o seu produto, seu serviço para todos os cantos do Brasil e do mundo também, qualquer país que você quiser também fazer esse tipo de trabalho também. Em outros países a gente também auxilia também nesse serviço também. Vai ser uma grande honra poder ter esse contato com você também. Pois não? É exatamente isso que eu estou procurando, para minha empresa e para replicar isso para outras empresas da região. Esses eventos a gente faz justamente para proporcionar esse tipo de ambiente. Mas a ponta do iceberg é a gente ajudar os empreendedores, as startups a escalar, a inovação a decolar. Grise, poderia se apresentar, Grise, por favor, da honra da sua graça, Grise? Opa, boa tarde. Parabéns aí, Maísa, pela apresentação. Tá. Eu empreendo desde 98 e estou educando para a mentalidade empreendedora desde 2003, né? Então, agora eu estou focado num passo a mais, né? As pessoas que já têm objetivo, eu entro com o processo da estratégia, né? Não tenho muita paciência para quem sou eu, onde estou, onde quero chegar, não, né? Então, já tenho uma ideia, já tenho mais ou menos o Leonardo aí, né? Que já sabe o que ele quer, aí a gente entra com o processo da estratégia, e aí estou mentorando pessoas na PUC, né? A gente tem uma pré-aceleradora, a gente tem a cultura empreendedora, que é um ecossistema, né? De empreendedor para empreendedor, né? E eu já emendo a minha pergunta, né? Não é crítica, tá? Mas, pelo menos em São Paulo, os últimos agentes de inovação que eu conheci eram todos recém-formados. Aí a pergunta é, qual é a importância da experiência em inovação, não em gestão, tá? Porque inovação, você sabe que quando você inova, o risco de dar errado é gigante, né? E quando dá certo também, pode dar errado porque você não tem estrutura para isso, né? Então, pra você ter uma ideia, quando eu fiz o Empretec em 99, eu fui morar na praia com um projeto artístico e eu não conseguia escalar porque era arte, né? E eu fiquei 2 anos lá e 27 anos, né? Agora eu tô com 48. Então, de lá para cá foram 4 ou 5 iniciativas aí, um tombo gigantesco aí. Eu até falo, né? Uma falência aí de 5 milhões de reais, né? O nego perde 50 mil e chora, então eu conto minha história, o cara começa a rir, né? E essa experiência é importante, né? Então a pergunta é, qual a importância da experiência em inovação propriamente dita para ajudar as pessoas a inovar, né? E prazer aí. Uma coisa que eu acredito muito com relação a isso é que, como eu falei, nessa questão de ciclo de vida de produto e serviço, e eu acredito que as mudanças elas estão acontecendo muito rápido nas nossas vidas. Tanto é que essas crianças que nascem hoje em dia, elas têm muito mais habilidade motora e mexer com tablet, coisa do que a gente jamais imaginaria que uma criança teria. Então, eu acredito que essa questão do pouco tempo de formado é justamente porque a pessoa está com as ideias frescas na cabeça, sabe? Eu sou muito a favor de experiência. Eu sou uma pessoa que hoje eu tenho 32 anos, tem 6 anos que eu estou formada, e eu tenho certeza que, claro que depende de muito, né, de quem é, da experiência da pessoa, de onde ela está inserida. Mas eu tenho certeza que, dependendo de quem fosse, eu teria muito mais coisas para contar de vida, experiência pessoal e profissional do que, às vezes, uma pessoa muito mais velha do que eu. Mas eu acho que depende muito da pessoa, né? Depende muito do interesse da pessoa e dela querer se colocar nessas situações, né? Então, mas eu concordo, eu acho que a experiência é fundamental. Eu acho que ela é até mais fundamental do que um diploma. Quando eu saí da faculdade, eu me senti totalmente crua, né? Eu precisei ter essa experiência, principalmente, por exemplo, para estar aqui falando. Porque quando você não tem essa experiência, você não se sente respaldado. Você acha que o teu conhecimento teórico ele não vale tanto quanto a experiência. E é diferente, né? Ô, Maísa e Grise, muito obrigado por levantar esse ponto aqui agora, nesse momento. Porque assim, né? Eu tenho 31, já passei dos 30, né?
Eu acredito no jovem de espírito, eu acredito no jovem além da idade, eu acredito no espírito da jovialidade também, né? Porém, o Growth, como CEO e founder, né, minha mãe está aqui presente, pode falar também, minha mentora, minha instrutora, minha rainha, razão do meu viver, e fazer essa conexão, né, entre as gerações é imprescindivelmente importante. Porém, o Growth, a gente tem um propósito muito de trabalhar nas novas gerações, né? No presente e nas novas gerações. Não quero ficar trazendo coisas do passado, principalmente, entendeu? Isso é uma coisa muito interessante e muito claro, quero deixar aqui muito claro, para a gente trazer principalmente esse espírito jovem, né? Mentores jovens, cases jovens, para trazer mesmo essa disrupção no pensamento, né? Exatamente nesse ponto, Grise. Porque o Grise, ele é mestre em empreendedorismo, tem um conhecimento, ele tem um espírito jovem, né? Muito interessante isso. E a gente precisa consolidar isso da experiência do jovem como conhecimento, né? Hoje a gente tem 31, mas parece que a gente teve esse salto quântico na nossa vida, como jovem. Eu acredito que os jovens antes, talvez não tinham os resultados que a gente tem hoje, que os jovens de hoje têm, né? Hoje, um ano de experiência é igual a 10 anos de teoria, entendeu? Então, faz a conta por aí, entendeu? Um ano de prática é igual a 10 de teoria, então, só isso já diz tudo. Um ano de prática, 10 de teoria. Pronto, já era. É isso aí, não precisa de mais. E é isso aí. Então, muito obrigado, Maísa, por ter disponibilizado todo esse tempo, seu conhecimento. E por ser jovem aqui também, como mentora, protagonizando aqui, mentoria jovem aqui também, viu? Bom demais. Sandra, gostaria de compartilhar com a gente também nesse momento, por favor? Olá, Maísa, boa tarde a todos os presentes. Eu penso um pouco de cada ideia que vocês deram. A minha visão para esse novo momento, eu já venho trabalhando essa parte de conexão de gerações há 35 anos. Então, a minha maneira de entender a gente... Já sabe de onde que veio, né? Eu era terapeuta holística, coaching, marchand, decoradora. É uma série, meu currículo é bem interessante, né? São muitas experiências. Mas hoje eu penso assim, né? Todas essas experiências que eu tive, elas acrescentaram, eu tive a oportunidade de conectar os jovens com a nossa geração. Sempre, filhos e pais. Empreendedores, com organizações, incorporações multinacionais, sempre tive essa conexão. Então, hoje eu penso que é importante nós estarmos preparados para fazer essa mudança, essa conexão dos jovens com a nossa experiência, né? Trazer a nossa experiência, levar a nossa experiência para os jovens, para eles conseguirem avançar de uma forma mais rápida e mais inteligente, né? Utilizar o nosso mastermind para colocar e compartilhar com os jovens, para que eles consigam dar para nós um resultado importante, fazer a diferença no mercado, né? Não só passar pela empresa, ser mandado embora, ser demitido por falta de competência, de criatividade. Nós que somos essa geração mais de mastermind, de mentoria, de experiências, agregar valor nos jovens, para que eles consigam ter um bom resultado naquilo que nós esperamos deles, né?
Então, no caso da Maísa, eu gostaria de perguntar assim, como é que nós podemos, além de fazer essa abertura, abrir para a nova era? Eu sou super nova era. Eu sou super nova era. Há muitos anos eu sou super nova era, né? Então, tudo que eu penso como eu vou agir agora para melhorar o futuro, para alcançar o meu objetivo futuro. Os meus filhos, a mesma coisa. Por isso, nós montamos o Growth Super Hub, né? O Renato tem essa mentalidade que eu eduquei meus filhos para que eles pensassem na nova era, pensassem em ajudar as pessoas, pensassem em se conexão com as pessoas de uma forma muito importante, né? Então, o que é interessante hoje? Eu pergunto para a Maísa. Você tem... Aqui, pega. Como que nós podemos, hoje, na sua visão, alinhar essa conexão... Beijo. Alinhar essa conexão dos jovens com o nosso mastermind, a nossa experiência, para que todos possam ter bons resultados. Olha, eu acredito muito nessa questão de autoconhecimento, porque a gente só consegue alinhar as expectativas quando as pessoas estão na mesma página. E é difícil mesmo você conseguir fazer com que um jovem esteja na mesma página do que uma pessoa, às vezes, com mais experiência de vida. Mas eu acho que cabe um pouco de disposição de ambas as partes, né? De quererem estar dispostas para realizar essa troca, né? Para realizar esse alinhamento, para que consiga amplificar ao máximo essa situação. Por exemplo, essa questão de agente local de inovação, a gente atua com empresa muito consolidada no mercado. E que, assim, ganhava dinheiro até 2019, mas daí com a pandemia que a pessoa começou a ver o tanto de problema que ela já vinha carregando há anos, mas porque ela não inovava, ela, né, e estava ganhando dinheiro, ela não via esses problemas. E a partir de então ela sentiu essa necessidade. E aí ela para escutar, às vezes, um agente que é mais novo, que tem uma visão diferente. Eu escutei de muitos empresários que falavam assim, meu Deus, mas como que você, sendo engenheira têxtil, você vai me ajudar no meu hotel, ou você vai me ajudar na minha farmácia, na minha pet shop? Só que a gente vem com um outro viés, com uma outra mentalidade, e as duas pessoas estavam dispostas. Eu estava disposta a ouvir a experiência dele, né, e ter o conhecimento dele, absorver o conhecimento dele, assim como ele estava disposto a colocar em prática toda a metodologia e tudo mais. E aí funcionava. Agora, quando uma das partes não está disposta, não tem como funcionar, sabe? Não tem como as coisas darem certo. E eu acho, assim, que, obviamente, tanto a gente pode aprender com quem tem mais experiência, quem é mais velho, quanto nós que somos mais jovens, que temos, às vezes, um pouco mais de conhecimento em algumas outras áreas e tudo mais. E eu sempre me coloco em conexão tanto com pessoas mais jovens do que eu, porque a gente já vê muita diferença, tipo, 10 anos mais jovem do que eu já vejo muita diferença. E 10 anos mais velho também, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei no meu primeiro estágio, eu era recém-formada, aí tinha senhores lá de 30 anos de experiência com maquinário que fazia as coisas de olho fechado. Tipo, eu falava assim, meu Deus, eu vou demorar tudo isso para ganhar experiência e entender dessa máquina, sabe? Então, eu sempre me coloquei nesse lugar e eu sempre respeitei. Só que, como eu falei, a minha diferença sempre foi isso. Eu sempre me coloquei em situações que não eram tão confortáveis para mim, para eu conseguir adquirir essa experiência e conseguir escalar meu conhecimento teórico. Hoje eu estou perto daquilo que eu quero? Obviamente não. Obviamente tem muita coisa que eu quero aprender ainda. Mas é isso que eu acho que faz a diferença, né? Eu tô aqui, eu tô conhecendo pessoas novas que têm outros olhares e eu sempre falo, eu tenho uma visão de pirata. Eu enxergo aqui, você tem aqui. E nós dois enxergamos isso aqui. Então, eu acho que é legal sempre essa troca. A gente sempre fomentar essa troca, independente
dessas questões de idade, de experiência e tal. Basta a gente estar alinhado com aquilo que a gente quer. Crescer dói. Crescer dói. O que eu acho maravilhoso na parte dos mais jovens, né, é que eles têm um mastermind importante de transformação, né? Eles querem essa mudança, e nós podemos ajudar a fazer essa mudança com inteligência. É que assim, a mente do jovem... Parabéns, viu, Maísa? A mente do jovem é avançada, e assim, mas enquanto a gente está aqui hoje nesse bate-papo, né, a gente está fomentando o conhecimento, né? Mas a teoria é diferente da prática. E o Gris, ele tá com uma frase muito boa, né? Como é que é? Nenhuma prática tão boa quanto a teoria, né? Como é que é? Nada mais prático que uma boa teoria. Pois é, olha isso, ó. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar essa teoria aqui, nossa, para a prática. Entendeu? E fazer isso que a gente está fazendo aqui na teoria, na prática. Para a gente sair da inércia, porque tá todo mundo fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu sei o que eu estou fazendo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora oficinas práticas, porém, teremos oficinas cobradas. Mas eu sei o valor que tem isso aqui que a gente está fazendo. Então, eu quero sintetizar isso daqui para que a gente faça isso daqui tanto não só cobrado ou não cobrado, mas acessível. Mas que façamos mais vezes e mais vezes e mais vezes a frase que o Gris falou aí agora. Entendeu? É isso aí que eu queria concluir. Bom, conte comigo, pessoal. Preciso sair aqui que eu tenho outra reunião, mas parabéns, viu, Maísa? Força aí, tem muita gente para ajudar aí, né? A gente sabe que se o ecossistema de inovação funcionasse, a gente teria 50 mil unicórnios, não 300, né? Verdade. Não é uma crítica, mas é assim, se todo mundo tivesse tanto apoio assim, porque cadê as inovações, né? É verdade. Então, assim, tá por aí, é só gritar, né? Como a gente vê o Leonardo no interior do Nordeste, a gente aqui em São Paulo, interior de São Paulo, está no Sul. Acho que o propósito é importante aí. E parabéns aí, Renato. Estou à disposição. Um abraço a todos aí. Gratidão, irmão. Satisfação. Uma ótima tarde. Deus abençoe. Satisfação. Leonardo, eu vou pedir se você puder fazer o contato depois no meu privado, no meu WhatsApp, né? Pra gente. Assim, o que a gente está fazendo aqui, Leonardo, é um propósito e uma causa. O que é isso? Meu irmão mais novo, ele tá na Califórnia. O propósito dele é outro. Eu tenho um propósito com os jovens do nosso país, com o nosso país. Quando eu falo dos jovens, é que os jovens ele é o futuro da nossa nação. E quando a gente fala de nação, a gente fala do país. Então eu tenho um propósito com o país. Com cada pessoa, com você também, com a Maísa, com a minha mãe, com a Fernanda, com cada pessoa. Uma causa do quê? De ajudar essas pessoas elas a realizarem os objetivos, os sonhos, as metas, os desejos almejados, entendeu? É desafiador? É desafiador. Eu também tenho desafios? Eu também tenho desafios. Mas eu tenho as estratégias e as soluções, mas mais do que isso, a gente tem um time altamente capacitado. Ó a Maísa aqui, ó, super mentora aqui, ó, dedicada, comprometida para estar aqui junto com a gente. A Fernanda também é a mesma coisa, agente de inovação. A minha mãe, a Sandra, a mesma coisa. E eu estou aqui também com esse mesmo comprometimento. Então, assim, a gente vive num mundo capitalista, onde o mundo ele é movido pelo capital, mas a gente trabalha principalmente com a entrega do resultado, a solução do problema. É focado na causa, no propósito, entendeu? Então, quero reforçar essa questão para você fazer esse contato com a gente. Não, tranquilo, eu vou fazer o contato, eu concordo com você. Eu venho de uma história familiar em que eu convivi muito com jovens. Eu tenho históricos com maçonaria e com ordens de mulher, que é um trabalho muito forte com jovens, de todas as classes sociais. E eu sei bem sobre o que vocês estão falando, eu sei na prática, porque eu vivi dos 13 aos 21 anos
fazendo isso, ajudando jovens, me desenvolvendo como jovem. Faz parte disso. Então, eu aprendi a falar nessa estrutura que eu falei, eu aprendi a me portar, eu convivi com jovens do Brasil inteiro. Então, para mim, como jovem, isso foi transformador. Se hoje eu consigo me comunicar bem, se eu conseguir me desenvolver quando fiz minha faculdade bem, foi muito sobre a importância desse chão que alguém me deu a mão lá, que meu pai, que era maçom, me colocou nesse meio, e do auxílio dos mais velhos, dos exemplos dos mais velhos, da troca de conhecimento, tanto a gente que naquela época era mais novo, com os mais idosos. Isso é muito importante. E o jovem, ele transforma o Brasil. Sem dúvida. A minha região ela é bem desenvolvida porque os jovens aqui são muito engajados. Só que de vez em quando precisa de um empurrão. Infelizmente. Então, eu tenho a chance de ter minha mãe. Quando eu paro, ela fala, vai, não para não. Isso, eu tive isso dos meus pais também, até hoje os tenho. Meus pais até hoje, ele pega meu pai, principalmente, vai lá e diz, vai, garoto. E pai, eu não sou mais garoto, eu estou com 44. Para mim, você continua um menino, voa, vai embora. Eu vou nessa. Eu tenho um filho de 19, uma menina de 14, e eu trato do mesmo jeito. A conduta que eu trouxe de casa, desses ensinamentos lá, eu trago para dentro da minha casa, e eu digo, eu mostro a vara e digo como fazer. Agora, você que vai testar. Eu digo o que é bom e o que é ruim, o que deve ir e o que não deve ir. A escolha é sua. O meu papel como pai é dizer, por aí você vai se machucar, mas quer ir? Vai. Eu estou dizendo que vai se machucar. Então, é por aí. A gente aprendeu assim também, né? Crio os meus assim e faço com que os meus passem a ser a mesma metodologia para os colegas deles. A gente aprendeu assim também, e isso é um conhecimento mesmo ímpar, né? Isso e aqui nós estamos praticamente todos em família. Eu convivo muito com o meio corporativo, acho que todos vocês também, e eu vejo a importância do que eu vivi lá atrás hoje. Eu tenho o prazer, às vezes, de conviver com pessoas, meu Deus, do nível de inteligência, de dinheiro, muito mais acima que o nosso, mas a gente consegue permear, digamos assim, conversar, suportar, saber entrar e saber sair. Isso é muito importante, muito importante. Se todo jovem entender isso cedo, ele não tem limite, ele pode chegar onde ele quiser. E isso, meus pais me deram, a maçonaria me ajudou, os meus colegas que são amigos meus até hoje, 30 anos, a maioria, um pouco menos, são amigos meus até hoje, convivência da minha casa, tenho amigos em todas as partes do Brasil, isso para mim é primordial. Me formou como homem, como menino. Muito interessante, Leonardo, seu depoimento, seu feedback, porque a gente só constrói na prática, né? É só vivendo para crer. Bom demais. E o melhor está por vir, olha isso. Eu costumo dizer que até os 100 anos eu vou dar trabalho. Eu, quando era jovem, pedi a Deus que, deixa eu formar, deixa eu me casar, deixa eu ter meus filhos, deixa eu formar. Depois, você, se quiser, pode me levar, eu já estou satisfeito. Quando eu comecei a construir isso, eu digo, cara, agora eu quero ver os netos, eu quero construir tem um monte de gente comigo. Essa brincadeirinha já está perto de 100, essa conta. Eu não sei se vai me ouvir, mas eu vou tentar. Só que agora, Leonardo, agora a gente já tem tecnologia para poder ficar mais jovem por mais tempo. As mulheres que o digam. As mulheres que o digam. A gente fica meio estragadinho, porque a gente vai tomar uma cervejinha, mas elas não. Tem jeito mesmo, a gente não tem jeito mesmo. Bom demais. Mas, olha, muito gostoso. A gente está aqui quase batendo 1h30, né, de evento. A gente vai conversando, esse tema não para. Por mim, eu ficava aqui mesmo
Já fazia o plano de ação, planejamento, o Canvas, designer thinking, vamos para cima. E, bom, gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né? Aproveitar esse momento que a gente está aqui agora, conectado. Lembrando que a gente está, essa conexão, algumas pessoas já ouviram falar, né? A hiperconectividade. Então, a gente vai trabalhar muito forte dentro desse tema. Inclusive, Maísa, hoje a gente está aqui, né, promovendo esse conhecimento. Se você tiver algum produto, um conteúdo, um serviço que você gostaria de escalar, de atingir uma abrangência nacional, até internacional, encontrar os melhores clientes na internet, nós também estaremos completamente à disposição para isso também. Tá? A gente tem um propósito, uma causa por isso que a gente está fazendo. Tanto de fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, como de dar continuidade nisso. Tá bom? E a Sandra, gostaria de fazer mais uma palavra final? Eu gostaria de agradecer muito, estou muito feliz de estar todos em família hoje, maravilhoso, e ter também a Maísa presente é importante, porque ter toda essa importância de uma mulher inteligente, justa, virtuosa, é maravilhoso poder agregar esse valor para as pessoas e também para o Growth. Eu fico muito, muito, muito feliz e até emocionada de ter uma pessoa tão maravilhosa junto, agregando no nosso Growth. Maravilhoso. Parabéns, parabéns a todos. Muito obrigada pela participação. Estou muito feliz. Fernanda ficou quietinha, já sabemos que é agente de inovação, é das nossas. Ficou aqui com a gente, por favor. Obrigada pelo evento. É sempre bom, né? Eu estou procurando, assim, nos momentos de entre algum compromisso e outro, né? No dia a dia, conforme vai surgindo algumas coisas online, que hoje em dia está tudo online, eu estou buscando sempre estar participando, né? Para ir agregando. E é muito bom sempre estar presente. Obrigada aí por tudo. Obrigada, Maísa, por ter conduzido. Disponha. E quanto mais pessoas tiverem para agregar, para fazer junto com a gente, melhor, tá bom? Estamos abertos, se vocês tiverem conhecimento, conteúdo para poder trazer, quiser trazer outras vezes, vamos fortalecer esse time. Eu, em 2014, até ia falar isso, quase que eu esqueci, assim, quase que passou. Em 2014, eu fiz um congresso online de economia criativa e inovação. Foi um marco para o cenário nacional de inovação. Foram 30 palestrantes de grande empresa. O Grise, que estava aqui, ele foi um palestrante na época, em 2013, 2014, acho que foi, um desses 2 anos. 2013, 2014. 2014, acho. Um congresso online de economia criativa e inovação. Chamava Quimera Academy, Connect Brasil. Congresso online de economia criativa e inovação. Conectar o Brasil para ensinar as pessoas a pensar fora da caixa, fazer mais com menos. Foram 250 participantes, uma semana de evento online, 15 dias de organização, R$0 de investimento. O Fantástico falou, na reportagem do Fantástico, que o índice de inovação no Brasil era 0. A gente pegou esse gap do Fantástico e fizemos esse congresso. E foi um marco para o cenário nacional. De lá para cá, eu passei desenhando e redesenhando esse modelo de negócio inúmeras vezes. Físico, online, híbrido. Ele já era híbrido lá em 2015. E hoje as pessoas falam disso até hoje, né? De pensar fora da caixa. Hoje já não é mais pensar fora da caixa. Hoje você tem que chutar a caixa lá para a China, lá. Entendeu? Hoje tudo além da caixa, né? Você tem que viver fora da caixa. E, só para concluir, gostaria agora, Maísa, desculpa, Leonardo, gostaria de fazer uma palavra final, por favor? Não, eu queria agradecer a oportunidade. Eu vou me colocar à disposição de vocês. No grupo eu vou soltar meus contatos e eu vou procurar participar mais aí dos encontros e eu quero participar ativamente, tá bom? Excepcional. Obrigado. E desculpa ter entrado depois, tá? Porque realmente eu estou conversando com vocês aqui, já entraram 2 na minha sala aqui e eu vou voltar. Eu preciso continuar a minha vida aqui.
Ó, a gente Tá está num bom? momento ímpar, muito importante mesmo. Quanto mais conectados nós estivermos, mais resultados nós teremos. Maísa, por favor, agora eu gostaria a última palavra, por favor, é toda sua. Então tá bom, eu queria só agradecer a presença de vocês e também me coloco à disposição para qualquer coisa que precisarem, podem contar comigo. Maravilhoso, excepcional. Já quero aproveitar agora mesmo, a gente está com o nosso site fresquinho, assim, ele já está no ar, a gente está com algumas últimas, assim, é só o começo, né? Nem começou, mas ele já está no ar, e a gente está colocando os cursos lá, dos experts, mas se você tiver imersões, treinamentos, consultoria, a Fernanda também, né, que é agente de inovação, o Leonardo também, se tiver conhecimento que quiser contribuir, colocando na nossa plataforma para poder comercializar conhecimentos através de inovação e de startups, também nós estamos com a nossa plataforma já apropriada para poder estar rodando os cursos. E é uma grande honra ter aqui a participação de todos. Estamos aqui 1h40 de live, muita conexão de alto impacto mesmo, e cada segundo desse evento, dessas conexões, elas vão repercutir. Quero agradecer mais uma vez a disponibilização de todos, e uma ótima noite, um ótimo final de tarde, né? Que já está escurecendo aqui, e nos vemos em breve. Uma ótima Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Boa tarde. Uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Deixa eu finalizar aqui agora. Só vou desligar aqui a gravação agora. Show de bola.